Por favor, abra a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Localize, por gentileza, o capítulo de número 4. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Obrigada, Deus. Glória a Deus. Localize Filipenses 4. Nós vamos fazer a leitura do verso de número 6, verso de número 7 e o verso de número 8, meus irmãos. Aleluia. Filipenses 4, 6. Vou passar a leitura do texto. Filipenses 4, 6, 7 e 8. O texto da palavra de Deus diz assim: não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Por favor, diga assim, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Por gentileza, repita essa expressão aqui também, por favor. Nisso pensai. Muito bom, meus irmãos. Deus abençoe. Pode se assentar. Glorificando a Jesus. Meus irmãos, nós hoje vamos, se Deus permitir, dar ensinamento à nossa série de ensinos sobre emoções protegidas. A semana passada a gente deu início a esse texto, mas não deu para concluí-lo, né? E tem muita coisa que nem sei se vai dar para terminar hoje, mas o ensino a gente vai provavelmente finalizar hoje, porque foi um ensino extremamente abençoador, né? Nós estamos trabalhando a ideia de como proteger as nossas emoções. Então eu vou recapitular aqui com os meus irmãos. Ocupar a mente com aquilo que edifica. Vamos repetir essa expressão? Por favor, irmão, diga assim: ocupar a mente com aquilo que edifica. Ocupar a mente com aquilo que edifica. Segundo ponto, nós trabalhamos a ideia de transformar os pensamentos. Vamos repetir isso também? Transformar os pensamentos. Meus irmãos, e falamos sobre pensar corretamente. Pensar corretamente é pensar biblicamente, ok? É pensar biblicamente. Então nós fizemos a leitura desse texto de Filipenses, capítulo de número 4, do verso de número 6, e aqui a ideia é de ter as nossas emoções protegidas, ok? De ter as nossas emoções protegidas. Se havia alguém, irmãos, no contexto bíblico, que pudesse dar desculpas sobre a preocupação, era o apóstolo Paulo. Se alguém tinha motivos suficientes para dar motivos a respeito de se preocupar, esse alguém era o apóstolo Paulo. Por qual motivo? No capítulo 4, no verso de número 1, vai nos narrar uma história falando a respeito de Evódia e Síntique.
E essas pessoas representam os irmãos e representam os amigos do apóstolo Paulo. Só que esses irmãos aqui, o apóstolo Paulo vai chamar eles de amados e vai chamar eles de queridos. Porém, esses irmãos aqui, eles estavam se desentendendo entre si. E o apóstolo Paulo, ele já não estava mais perto para poder ajudar esses irmãos que estavam passando por esses problemas. O problema desses irmãos estava tão sério que chegava até causar uma pequena divisão até mesmo dentro da igreja. E não só isso. Além disso, o apóstolo Paulo, ele também vai ter que tratar das desavenças de alguns irmãos que estão lá em Roma, lá do outro lado. Em Filipenses capítulo 1, do verso 14 ao verso de número 17, ele vai falar um pouquinho a respeito dessa situação. Porém, fora tudo isso, além dos problemas que ele estava em Filipos, que era com Evódia, Sintique e muitos outros que estavam brigando entre si, causando divisão na igreja, ele tinha esses irmãos que também estavam dando problema lá em Roma, ok? Só que não era só isso não, ainda pairava no ar a possibilidade da execução do apóstolo Paulo. Então, fora esses problemas que ele tinha com os irmãos, que na verdade eram os irmãos que tinham os problemas, fora tudo isso, fora todos esses problemas, ainda tinha a questão de qualquer momento o apóstolo Paulo poderia ser executado. Então, sem dúvidas nenhuma, irmãos, sem nenhuma dúvida, o apóstolo Paulo poderia dar muitas desculpas para poder ficar ansioso, sim ou não? Sim. Mas não foi isso que o apóstolo Paulo fez. Nós vamos acompanhar aqui que, em vez disso, o apóstolo Paulo ele vai se concentrar em aplicar-se aos seus irmãos o segredo da vitória sobre a preocupação. Olha que coisa fantástica. O apóstolo Paulo estava cheio de preocupações, problema na igreja, problema com as famílias, tinha problema lá do outro lado que chegava ao mente, ao entendimento dele. Fora isso, corria o risco de morte. Só que o apóstolo Paulo tinha N motivos para estar ansioso, só que ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai se inclinar, ele vai concentrar o seu coração para poder explicar para a igreja e para os irmãos o segredo da vitória sobre as verdadeiras preocupações. Eu quero liberar uma palavra de Deus agora no início desse estudo sobre as nossas vidas. E eu sei, irmãos, que muitos de meus irmãos que aqui estão rodeados e ladeados de preocupações. Eu sei disso. É preocupação com isso, é preocupação com aquilo, é preocupação com a mãe, é preocupação com o pai, é preocupação com o filho, é preocupação com a vida financeira, é preocupação com a saúde. São muitas preocupações. E você poderia estar dando motivo hoje para dizer assim: era para mim estar ansioso por isso, ansioso por aquilo. Mas o que eu quero ministrar sobre a vida da igreja, que todo esse cenário que nós estamos vivendo, que tem preocupações, nada disso vai roubar a nossa consciência. Nós vamos passar, eu vou repetir isso, hein? Nós vamos passar pelas preocupações, e quando a gente chegar lá do outro lado, a gente vai se assentar com pessoas e vai dizer: eu venci desse jeito, eu passei por isso dessa forma, eu venci desse modo e eu sobressaí desse jeito aqui. Eu estou profetizando, irmão, na nossa vida, em nome de Jesus, que as preocupações não vão tomar o lugar do nosso coração. O nosso coração tem um dono, e o nosso coração é de Jesus Cristo de Nazaré. Então essas preocupações vão nos ajudar a sermos encaminhados para um grande ensinamento à vida dos nossos irmãos. Você recebe essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Pai do Senhor, Deus abençoe.
Pai do Senhor, João, paz, Deus abençoe. Meus irmãos, nós vamos aqui falar sobre como proteger as nossas emoções. Então eu quero que você volte comigo no verso de número 6. Foi só uma pequena introdução aqui para os irmãos, só para os irmãos ver o que o apóstolo Paulo estava passando, hein? Antes dele liberar essa palavra aqui, de que os irmãos não poderiam estar ansiosos, o apóstolo Paulo não está sendo indiferente não, viu? O apóstolo Paulo está com um monte de preocupação, irmão, um monte de situação para resolver, só que ele entende que se ele ficasse ansioso não resolveria nada, pelo contrário, aquilo que ele estava passando poderia ser um auxílio para a vida daqueles que estavam precisando, e foi isso que ele fez. Ele escreveu cartas para ajudar vidas, para ajudar famílias e para ajudar pessoas. É aqui que a Bíblia vai dizer que o Senhor ele encontra força na nossa fraqueza, irmão. E a Bíblia diz que a força do Senhor, a alegria do Senhor, na verdade é a nossa força, né? Então nós somos fortalecidos, não por nós mesmos, mas pela bondade e a misericórdia do nosso Deus. Versículo de número 6, querido, a Bíblia diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Então, se você quiser anotar, anote: pastor, como que eu devo proteger a minha emoção? Eu vou te dar aqui uma orientação. Para proteger a emoção, nós devemos orar corretamente, ok? Diga assim, por favor: orar corretamente. Orar corretamente. O apóstolo Paulo vai falar a importância de nós orarmos da maneira certa. Isso é uma maneira e um modo de nossas ansiedades, de nossas emoções serem protegidas, irmão. Orar corretamente. E se você for perceber, ele vai usar a palavra antes, porque ele vai dizer assim, não estejais ansiosos por coisa alguma. Aí tem um ponto vírgula, e aqui foi o que eu falei, ele estava passando por várias situações, várias preocupações. O apóstolo Paulo estava vivendo um cenário muito pior do que a gente está vivendo, correto? A sua cabeça estava correndo perigo, ele estava correndo o risco de morrer aqui. As preocupações, as cartas chegando ao seu entendimento, a mente dele poderia estar um turbilhão. Porém, olha a palavra que ele libera, ele vai dizer assim, não estejais ansiosos por coisa alguma. Ele não permite que a preocupação domine o seu coração, mas ele vai dizer assim, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então aqui está o segredo, irmão. Orar corretamente é tornar as minhas petições conhecidas diante de Deus. E ele vai usar 3 palavras para descrever aqui a oração correta, ok? A primeira expressão que ele usa, ele vai dizer assim, estejam conhecidas diante de Deus. Em primeiro lugar, diga assim, oração. Em segundo lugar, por favor, irmão, diga assim, súplica. Em terceiro lugar, diga assim, ações de graças. Então o apóstolo Paulo ele vai usar essas 3 palavras para descrever a oração correta, ok? Se os irmãos perceberem, são degraus que ele vai subindo: oração, súplicas e ações de graça. Irmãos, vamos definir rapidamente o que é oração. Eu não vou me atentar muito aqui por causa do nosso tempo, porém vai ser bem brevemente, porque os irmãos já têm um conhecimento muito grande a respeito do que é oração. Estou esperando você dar uma glória a Deus. Você conhece o que é oração, né, irmão? Conhece. Amém. Glória a Deus. Oração, ele é um termo geral. Ele é um termo geral que nós usamos para referir as nossas petições que nós vamos destinar a Deus, ok? Então, oração é um termo geral que nós utilizamos para se referir às petições que nós vamos fazer a Deus. Essa expressão oração,
ela vai trazer consigo três conotações, a saber, em primeiro lugar, a reverência, diga reverência. Reverência. Segundo lugar, devoção, diga devoção. Devoção. Em terceiro lugar, diga assim, adoração. Adoração. Então vamos gravar, diga reverência, Reverência. devoção, Devoção. e adoração. Adoração. Então quando o apóstolo Paulo vai dizer assim, antes de vocês ficarem ansiosos, antes de vocês permitir que as emoções dominem vocês, passem em primeiro lugar pelo caminho da oração. Pastor, e como que é esse sentido de se envolver com a oração? Nós definimos, a oração ela traz a conotação de reverência. Irmãos, nós vivemos em tempos que nós não podemos ser irreverentes na oração. Eu já percebi por muitas das vezes alguns irmãos aqui, eu digo aqui, que estão ajoelhando para orar, mas não estão orando. Às vezes estão olhando no celular, olhando no relógio, estão conversando. Se eu sou o seu pastor, se eu não falar, quem vai falar? Estão distraídos, desatentos, desapercebidos, e isso nos torna irreverentes no momento da oração. Existe uma passagem bíblica sobre Nadab e Abiú, que vão oferecer fogo a Deus, só que o fogo que eles vão oferecer são fogo estranho. Eles têm um sentido de reverência. Eles não percebem que eles estão no lugar santo. Eles não percebem que eles estão oferecendo o que estão oferecendo para um Deus santo. Eles não percebem aquilo que eles estão fazendo para um Deus puro, um Deus piedoso, um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus longânimo, mas um Deus que é fogo consumidor. E eles não percebem isso. Sabe qual foi o resultado, irmão? O texto vai dizer que o fogo de Deus consumiu a vida daqueles homens, só para que houvesse temor e reverência. Nos nossos dias, irmãos, nós não vemos o fogo de Deus descer por causa que alguém é irreverente, só que traz uma orientação para a nossa vida. Todas as vezes que nós somos orar, nós precisamos prestar reverência a Deus. Nós precisamos ser reverentes. Irmãos, nós adentramos em tribunais por muitas das vezes, e nós prestamos reverência lá dentro do tribunal, sim ou não? Você já viu alguém entrar no tribunal, e eu não estou falando aqui de doutrina, pelo amor de Deus. Você já viu alguém adentrar no tribunal com shorts, boné, chegar diante do juiz, sentar na cadeira assim, muitas das vezes a gente senta aqui, sentar aqui assim diante do juiz assim, de qualquer jeito. Por qual motivo, irmãos? Porque eles estão diante de uma autoridade, sim ou não? Sim. Eles estão com vamos dizer nós, estão reverentes ou não estão? Então a pergunta que eu faço, nós devemos reverência ao nosso Deus ou não? Sim. O nosso Deus é o justo juiz ou não é, irmãos? Sim, aleluia. O nosso Deus é o supremo juiz ou não é? Sim, aleluia. Amém ou não amém? Amém. Irmãos, vamos caminhar um pouco, eu não vou ficar aqui não. Segunda conotação é devoção. A devoção, ela é um apego sincero e fervoroso. Então a nossa oração, irmãos, por mais que nós estejamos vivendo em momentos difíceis, nós precisamos adentrar diante da presença de Deus, naquele momento de oração, com devoção. E o que é devoção? A devoção nada mais é do que um apego sincero. Irmãos, e nós precisamos ir até Jesus, não para dizer que nós somos bons, não para dizer que nós temos alguma coisa para oferecer, não para dizer que nós somos super homens ou super mulheres, não, mas nós precisamos ser sinceros. E por vezes permitir que o fogo da presença de Deus queime todo o pecado que tenta envolver a nossa vida. E
isso é possível somente no caminho que nós colocamos os nossos joelhos no chão, no momento da nossa oração. Agora é um ponto que eu acho que aqui a igreja ela vai entender melhor aqui. A oração também é adoração. Adoração. Irmão, eu preciso te entregar essa palavra de Deus. A oração, irmão, não é feita simplesmente para nós colocarmos os nossos joelhos no chão e colocarmos as nossas petições lá diante de Deus. Isso é justo. Nós temos famílias, nós temos pessoas, nós temos outras que estão lá do lado de fora que precisam de uma intervenção de Deus. Precisa ou não precisa, irmão? E isso por muitas das vezes é feito pela oração, quando nós aqui estamos orando. Só que a igreja precisa entender que há um nível de oração que a gente coloca o joelho no chão, que transpassa os pedidos, que é somente para adorar e contemplar o Senhor na beleza da sua santidade. A adoração não é só quando a gente coloca uma música, um fundo musical para tocar, muito mais do que isso. A adoração ela vem espontânea do nosso espírito. É aquele momento em que nós nos debruçamos diante de Deus e a única palavra que sai é dizer que Ele é bom, que Ele é belo, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro, que Ele é maravilhoso. Então por 10 segundos eu quero te convidar a você estender as suas mãos para Ele e entregar uma adoração para Ele. Pastor, mas hoje eu estou tão preocupado, minha alma está tão preocupada. É hoje que você precisa entregar uma verdadeira adoração. Então leve as suas mãos lá para cima e libere um momento de louvor, de adoração. Você vai perceber até que a sua carne pode ser renovada. Você vai perceber que até o seu espírito pode ser renovado. É nesse momento de oração que você pode adorar e entregar a Ele o seu louvor para a glória de Jesus Cristo. Pastor, por que tudo isso? Porque antes de ficar ansioso, eu preciso passar pelo caminho da oração. Aleluia. Oh Deus, maravilhoso. Ô irmão, pode perceber, se você tiver com aquele momento lá, e eu vi uma pesquisa que 8% das nossas preocupações elas são legítimas, 92% são ilegítimas. Então quando a gente está demasiadamente preocupado, só 8% são legítimas, aquilo que eu estou te dizendo que te deixa extremamente ansioso. É por isso que Jesus em Mateus 6 vai dizer que a gente não pode mudar as circunstâncias à nossa frente, quando nós não podemos mudar resultados quando nós estamos ansiosos. Jesus já sabia disso. Jesus disse: vocês não podem acrescentar uma hora na vida de vocês. Ficar ansioso, ficar preocupado não vai mudar nada. A pesquisa diz que 8% é legítimo, os outros 92% não têm legitimidade. A gente começa a pensar coisas, maquinar coisas antes mesmo dela acontecer. Isso não é legítimo. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, não estejais ansiosos por coisa alguma, mas antes apresentar as vossas petições diante de Deus, o caminho pela oração. Aleluia. Agora nós vamos fazer o segundo ponto, que é súplica. Diga assim: súplica. Irmão, e súplica ela é um pouquinho mais avançada. A súplica é um pouquinho mais avançada. A súplica ela também é um ato de pedir. Quando nós suplicamos, ele também é um ato de pedir. Só que a súplica ela vai ter insistência, submissão e humildade. Grave isso aqui, ok? A súplica ela vai ter insistência. Quando alguém está suplicando, ele precisa insistir, irmão. Quando alguém está suplicando, ele precisa ter submissão. Quando alguém vai suplicar, ele precisa ter humildade. Eu te explico isso aqui. Vou te explicar. Vou dar um exemplo muito simples para você, depois eu te dou um texto bíblico. Lá na minha casa, irmãos, as minhas meninas, eu digo que eu tenho 3, para a glória de Deus. As minhas meninas gostam de comer
tapioca. E tem vezes, Mário, que a gente chega do culto e já está tarde, que a gente fica aqui conversando, pastoreando, falando, e tem dias que a gente chega e está um pouquinho tarde. E aí eu chego em casa, eu quero tomar um banho, e o que eu quero fazer, irmão? Deitar, descansar, em berço esplêndido, ficar na minha. Só que quando eu chego em casa, aí elas esperam tomar banho, esperam me trocar, esperam ir para a cama. Aí quando eu vou para a cama, eu coloco a coberta, aí elas mandam a menor, né? Que aí é jogo baixo, elas mandam a Manu. Aí elas falam assim: ô pai, eu queria comer tapioca agora, tá? Só que eu estou cansado, irmão. Qual que é o meu sentimento? De nem levantar e nem sair dali. Mas aí a Manu faz aquele olho do gato do Shrek, irmão, assim. E a Manu começa a suplicar: pai, por favor, vai. Aí vem Sara do outro lado, deita no peito do pai: ah, pai, vai lá fazer a tapioca para a gente. Ô irmão, parece que o cansaço vai embora na hora, Jorge. E aí eu levanto, vou lá. Quem quer com o quê? Manteiga, queijo, requeijão, quer tapioca com o quê? Aí está lá o pai fazendo a tapioca para elas. A súplica é exatamente isso. A súplica abrange em insistência. A súplica abrange em submissão. A súplica abrange em humildade. E eu sinto a presença de Deus aqui. Agora imagina isso. Se ela chegasse para o pai: levanta daí e faz para mim logo a tapioca agora. Meu irmão, o que o pai ia fazer? Tapioca? Vai tomar um tapa mesmo. Um tapa na coringa. Por qual motivo? Porque não teve submissão, que não teve humildade. Então todas as vezes que nós vamos suplicar, irmãos, quem se lembra da súplica? Quem se lembra da súplica? Da mulher que vai rogar pela sua filha que estava em casa. A mulher Cirofenice. Ao ponto do Senhor Jesus dizer para ela assim: olha, na verdade eu não posso te atender agora. Eu não posso entregar os pães aos cachorros, agora eu não posso. Porque Jesus tinha vindo para os judeus, Jesus tinha que atender os judeus primeiro. Aquilo ali tem uma linguagem, Jesus não estava chamando ela de cadela, não tem nada a ver com isso. Era uma linguagem. Só que o que Jesus estava dizendo para ela era assim: agora nesse momento eu vim para os judeus, eu tenho que falar com os judeus. Essa foi a obra que o pai me... E ela falou: irmão, ela começa a insistir. Ah, Espírito Santo. Ah, irmão, Jesus vai tirar essa sua prepotência aí na oração. Aí essa mulher começa a se submeter, irmão. De repente ela começa a se tornar humilde. E ela fala assim: olha, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ó, irmão, Jesus não aguenta. Jesus libera uma palavra sobre a vida daquela mulher na hora, irmãos. Na hora. Por causa da súplica. E a súplica, ela vai exigir insistência, submissão e humildade. Então a palavra de Deus para você é: insista. Mas não chegue com o peito cheio, não. Vem de baixo, vem por baixo. Vem como aquela mulher do fluxo de sangue. Vem por baixo, tocando na orla do Senhor. Chega humilde, e a sua súplica será atendida para a glória de Deus. Eu quero te dar um texto para isso. Mateus 26. Vamos abrir a Bíblia? Marion, projeta Mateus 26, 39. Irmãos, eu estou dizendo como proteger as nossas emoções é pelo caminho da oração. A oração, queridos,
ela vai envolver reverência. Pelo amor de Deus, não seja um crente irreverente, irmão. É horrível um crente irreverente na oração. Na sua oração precisa ter devoção, irmão. E na sua oração precisa ter adoração também. E não só isso, nós estamos aqui falando sobre suplicar também. Jesus aqui está no Getsemane e ele vai suplicar. Jesus vai suplicar. E o que eu quero dizer aos irmãos, a súplica é exatamente isso aqui que está escrito na parte A. Se você quiser anotar isso, anote. A súplica é exatamente isso aqui, ó. O que é súplica, pastor? Isso aqui, ó. Indo um pouco mais adiante. A oração ela vai até aqui, irmão, ó. Ela vai até aqui. E a súplica? A súplica ela vai um pouco mais adiante. Um pouco mais adiante. E olha o que o texto vai dizer. Jesus, que é Jesus, irmão, prostrou-se sobre o seu rosto. Jesus colocou o seu rosto em terra, irmão. Em terra. Jesus, meus irmãos, Jesus, o nosso Senhor, ele vai se submeter, mas Jesus ele vai se humilhar também. Olha o que o texto vai dizer, que ele orou dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Todavia não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Irmãos, então o que a gente também precisa aprender sobre a súplica? A súplica, ela é insistência, sim. A súplica é submissão, sim. A súplica, ela é humildade, sim. Só que a súplica é chegar a um lugar de entendimento que a vontade de Deus é melhor que a minha. Jesus não vai retrucar com o Pai dizendo assim: não, esse cálice tem que se afastar de mim, isso tem que sair da minha vida. Não, ele vai fazer um pedido, ele vai dizer: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Então, queridos, a súplica, ela não é uma questão de energia da carne, não é aquilo que minha carne pode fazer com força. A súplica não é energia da carne, a súplica é um fervor espiritual. Onde está o texto? Em Romanos 15:30. Por favor, Marião, Romanos 15:30. Suplicar é combater também, irmãos. Suplicar é um combate, porque ele vai um pouquinho mais adiante no caminho da oração. Olha o que o texto diz: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Diga assim, irmão: combate. Abra sua Bíblia em Colossenses 3:15, por favor. Aleluia. Aleluia. O texto diz: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine sobre os vossos corações, e sedes esse é o 4:12, Maria. É o 4:12. 4:12. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Diga assim: suplicar também é combater. Queridos irmãos, e o meu desejo é que o Senhor também te levante assim como levantou Epáfras. Aleluia. Que o Senhor te levante, irmãos, em nome do Senhor Jesus, assim como levantou Epáfras. Para quê, pastor? Para combater sempre por cada um de vocês em orações, irmãos. Que Deus levante homens e mulheres assim como levantou Epáfras, que suplique, que peça,
é a mesma palavra de lutar, irmão, no mundo espiritual. E suplicar é isso, irmão. Suplicar é insistir. É você saber que tem alguém no mundo perdido nas drogas, aonde quer que seja, irmãos. Outrora alguns estavam conosco aqui na casa de Deus assentados e não estão mais. Se afastaram de Jesus, estão longe do caminho do Senhor. Mas eu quero acreditar, irmãos, que o Senhor nos levantará como Epáfras para combater, para suplicar e para pedir a Jesus assim: liberta Pedro dessa prisão, liberta Pedro dessa prisão, alcança essa vida com salvação, irmão. Você recebe essa palavra que o Senhor vai te levantar para combater em oração, irmão. Pastor, por que isso? Agora a gente volta para Filipenses, porque antes da ansiedade tem a oração e tem a súplica também. Só que o apóstolo Paulo ele vai concluir dizendo assim, verso de número 6, ele vai concluir dizendo assim, oração, súplica com ação de graças, com ação de graças. Irmãos, depois da adoração, que é a oração, depois da súplica, vem a apreciação. Ação de graça, irmão, nada é do que nós apreciarmos a bondade de Deus. É nós podemos dar graças a Deus pela sua bondade, pelo seu amor e pelo seu favor. Eu quero te dar um texto em Efésios 5, 20, que vai falar um pouco sobre isso. Obrigada, aleluia. Aleluia. Efésios 5, 20. O texto vai dizer assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Colossenses 3, Maria, verso 15 ao 17. Aleluia. Aleluia. Oração, súplica e ação de graça, do qual Marião é Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações. Essa aqui, irmão, é muito importante, e sede agradecidos. Verso 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos e com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Verso 17 para finalizar. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, o nosso Pai. Amém. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Irmãos, que sem dúvida alguma, o Pai gosta de ouvir o seu filho dizer: Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado. Qual que é o pai, irmãos, aqui que vai fazer um favor ao seu filho, lhe entregar uma bondade e de repente o seu filho lhe dá um abraço, olha para ele e diz assim: Pai, muito obrigado. Se o pai carnal já gosta disso, imagine o nosso Pai celestial, irmão. Então nós precisamos entender que nós precisamos ser agradecidos ao Senhor pelos seus feitos, pelas suas bondades, pelo favor das suas mãos, pelas suas muitas misericórdias.
O texto vai dizer em Lucas 17, do verso 11 ao verso 19, que haviam 10 leprosos, irmãos, que se apresentaram diante do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus libera uma palavra de cura sobre a vida dos 10, e disse para ele: podem ir, e na hora que eles estão indo, eles são curados. Mas o texto vai dizer que um só voltou para dar graças a Deus. E um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. Então, quando alguém dizer assim: por que você está dando glória a Deus em voz alta, irmão? Porque antes eu era leproso, e hoje eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Tem alguém aqui que pode dar glória a Deus em voz alta? Tem alguém que pode dar glória a Deus em voz alta? Ou você vai fazer como os 9 leprosos, não vai dar glória a Deus? Eu vim para dar glória a Deus, eu vim para dar glória a Deus, eu vim para dar glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pela minha família, Jesus. Obrigado por esse ministério. Obrigado por essas vidas, obrigado por essa unção, obrigado pela tua presença, obrigado, Senhor, pela tua luz, obrigado pelo teu amor, obrigado por preencher meu coração. Obrigado, Pai, pelos recursos financeiros, obrigado pelas provações, obrigado pela adversidade. Isso me faz ser mais crente, Pai. Obrigado, Senhor, pelas tribulações. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós não devemos ser igual aos 9, irmão. Um só voltou, um só. Ninguém hesita em pedir, irmão. Essa é a verdade. Dos 10, todos pediram cura. Jesus curou, irmão. Ninguém hesita em pedir, mas demonstrar apreciação é muito mais raro. É muito mais raro. Então, vamos dizer assim: oração, súplica e ação de graça. Pastor, como que eu posso proteger as minhas emoções antes de ficar ansioso? Se eu passar, irmãos, isso aqui é uma chave para virar dentro de você. Antes de nós passarmos com essas emoções que tanto nos assolam, se eu passar pelo caminho da oração, se eu tornar os pedidos conhecidos diante de Deus por intermédio da súplica, se, irmãos, eu tiver no meu espírito o sentimento de gratidão, irmão, é ruim ou não é ruim, irmão, lidar com pessoas ingratas? É ruim ou não é? É muito ruim, é horrível. Lidar com pessoas ingratas é difícil. Só que o texto está dizendo em Lucas 17 que um só volta. E isso tipifica muita coisa para os nossos dias. Porém, queridos, eu quero concluir, que não vai dar tempo da gente finalizar, mas eu quero concluir com um dado científico para você. Foi feita uma pesquisa na Universidade do Reino Unido, na Inglaterra, no ano de 2017. E essa pesquisa que foi feita, eles estavam procurando entender como que uma pessoa ela poderia ter a saúde mental aprimorada, como que uma pessoa ela poderia ter uma saúde mental, melhor dizendo, saudável. E a pesquisa que eles fizeram foi que eles notaram as pessoas que viviam em ambientes naturais, em ambientes voltados à mata, ambientes voltados àquilo que é natural. Eles perceberam que a saúde mental
dessas pessoas, elas eram mais saudáveis do que aquelas pessoas que não viviam nesse tipo de ambiente. O que a gente chama hoje de selva de pedra, é a loucura, a correria do dia a dia. Então, não foi só isso. Dentro dessas pessoas, eles vão notar alguns hábitos. Diga assim, hábito. Eles vão notar alguns hábitos dentro dessas pessoas que viviam em ambientes naturais, que se tornava ainda mais saudável do que os outros que viviam em ambientes naturais. Eram os hábitos que eles tinham, tornavam a sua mente mais saudáveis. E são 3 tipos de hábitos. O primeiro hábito se chama passarinhar. Isso aqui está numa universidade do Rei, uma pesquisa feita na Inglaterra. Passarinhar, diga assim, passarinhar. O segundo hábito é ser generoso. E o terceiro hábito é desfrutar. E o que significa, irmão, passarinhar? Está ligado isso aqui biblicamente. O que significa passarinhar? Eles estudaram mais de 1000 pessoas em ambientes naturais. Eles foram ao parque e perceberam que as pessoas chegavam no parque e de repente elas tiravam o seu calçado e colocavam os pés sobre a grama, e de repente eles começavam a observar os pássaros. E aí eles, observando os pássaros, eles viam que os pássaros migravam de uma árvore para outra. E as pessoas, observando os pássaros, analisavam o canto do pássaro. E estudando essas pessoas, eles perceberam que o nível de ansiedade dessas pessoas diminuíram. O nível de preocupação dessas pessoas, elas diminuíram, simplesmente pelo fato de passarinhar, de observar os pássaros, pulando de um galho para outro, cantando, ouvindo a natureza, fazendo o seu sonir, só observando a natureza, só observando. Pastor, mas o que isso tem a ver? É exatamente aquilo que Jesus vai dizer no capítulo 6, verso de número 25 do Evangelho de Mateus. Jesus para no Sermão do Monte e fala assim: eu tenho um recado para vocês que estão ansiosos. E qual que é o recado? Olhai para as aves que estão nos céus. O homem demorou 2017 anos para descobrir aquilo que Jesus estava dizendo no Sermão do Monte há 2000 anos atrás. Agora veja, uma palavra dita de Jesus há 2000 anos atrás. Nós estamos no ano de 2025 e a palavra de Jesus ainda está tocando na nossa vida, nos nossos dias atuais. O recado de Deus é para você, irmão. Tira um dia, vai no parque, põe o pé no chão, observa o canto do passarinho. Eu preciso te dizer algo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1:20, que a natureza, ela proclama a glória de Deus, a criação anuncia a glória de Deus. Quando um crente para observar a natureza, ele consegue entender: Deus existe, Deus é bom, Deus existe, Deus é bom. Projeta, Marião, rapidinho, Salmo 147, verso 9, rapidinho, Marião, não precisa ir lá não, já vou finalizar. Salmo 147, versículo de número 9, olha o que a palavra de Deus vai dizer. Salmo 147, versículo de número 9: o que dá aos animais os seus sustentos, e aos filhos dos corvos quando clamam. O texto original vai dizer: aos filhos das aves quando clamam. Ou seja, você sabe o que o texto está querendo dizer? Que os passarinhos, quando tinha que amanhecer, irmão, 5 horas da manhã, qual que é a primícia do passarinho? Ele está cantando e louvando ao Criador, que fez todas as coisas. Porque Jesus vai falar assim: não andeis ansioso por coisas alguma, mas antes olhai para as aves do céu. Elas não podem semear, elas não podem estocar, mas eu, o Senhor, dou o alimento necessário para cada ave. Sabe o que Deus está dizendo? A
Senhor requerendo isso de cada um de nós. Quando o dia estiver clareando, abre esse bocão e cante ao Senhor. Entregue Ele as suas primícias de louvor e adoração. Diga assim: ser generoso. Ser generoso é a ação que alguém vai ter de não querer receber nada em troca. Quando eu vou fazer um ato de generosidade, eu faço um ato para alguém, mas eu não fico esperando nada em troca. Isso é ser generoso de fato. É ter uma atitude sobre a vida de alguém e não esperar e receber nada em troca. Há um neurotransmissor liberado na mulher chamado ocitocina. E esse neurotransmissor, ele é responsável pela alegria. E sabe quando a mulher ela recebe mais ocitocina? Quando a mulher está amamentando uma criança. Irmãos, ela recebe uma descarga de ocitocina, ao ponto de a criança fica olhando para ela fica olhando para a criança olha para ela olha para a criança, e fica naquele relacionamento. Ela é inundada de alegria. E sabe quando que também a mulher ela tem uma inundação de ocitocina? Após ela dar a luz. Primeiro ela tem as dores, a prostração, só que depois que ela dá a luz, a ocitocina domina todinho o seu ser. O cenário é maravilhoso, vem de alegria. Quando nós somos generosos, pega isso aqui, nós estamos gerando alguém. Quem pegou isso aí? Quando nós somos generosos, nós estamos gerando alguém. Quem é generoso, gera. Porque quando você está sendo generoso, libera ocitocina também na sua vida. Você para sem esperar e receber nada em troca de alguém. Você fez uma ação involuntária, está passando alguém, você libera alguma coisa sobre a vida da pessoa sem receber nada em troca. Naquele momento, irmão, você é tomado por ocitocina. Há uma sensação de alegria dentro de você. Aí sabe qual que é o prazer? Você fala: rapaz, eu quero fazer de novo isso aqui. Tem alguém na rua passando frio, você pega um cobertor no carro, uma blusa, vai uma marmita, então eu vou ali que eu vou fazer alguma coisa por você. Você é dominado pela ocitocina. Há um sentimento de alegria que te envolve. Ou seja, quem é generoso vai gerar também, irmão, porque a ocitocina começa a dominar o seu ser. E o último ponto é desfrutar. Diga assim: desfrutar. E esse ponto de desfrutar, ele está linkado no verso de número 7 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses 4. Ele diz assim: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Como que eu posso proteger as minhas emoções? É poder, de algum modo, desfrutar da paz de Deus que está disponível sobre a minha vida. Só que o texto vai dizer que essa paz que nós estamos desfrutando, aquele que tem a sensibilidade da paz, essa paz, ela vai ser um agente de Deus na nossa vida, de guardar, o sentido aqui, a palavra aqui é forel. Sabe o que quer dizer isso aqui? Evitar a invasão inimiga. Quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, a paz de Deus guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim: eu não vou permitir que ocorra qualquer invasão inimiga sobre o seu coração e sobre a sua mentalidade também. Só que, irmão, isso aqui a gente finaliza agora. Só que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que isso aqui só é possível em Cristo. Ele vai dizer assim, guardará o coração
ele é responsável pelo quê? O coração é responsável pelos sentimentos. E a mente? A mente é responsável pelos pensamentos. Então quando ele está falando assim, a paz de Deus guardará, ele está querendo, eu vou evitar que as ações inimigas entrem nos seus sentimentos. Ó irmão, pega isso. Eu vou evitar que a invasão inimiga entre nos seus sentimentos e entre nos seus pensamentos, por causa de Jesus. Para a gente finalizar, diga assim: eu sou protegido, eu sou guardado pela paz de Deus. No seu lugar, fique de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma breve oração pela sua vida. Nós finalizamos o nosso estudo hoje. Você que acompanhou pela internet, seja abençoado por essa palavra, seja tocado, seja alcançado de alguma maneira. Você que tem vivido momentos em que seus sentimentos têm sido confusos, duvidosos, e por muitas das vezes atrapalhados, entenda que a paz de Deus, somente a paz de Deus, ela é suficiente para não permitir que haja uma invasão inimiga sobre a sua vida. E hoje essa paz está disponível sobre essa igreja e sobre a sua vida também. O Senhor está guardando os nossos corações e a nossa mente por intermédio de Cristo Jesus. Ore comigo. Senhor Deus, nós apresentamos os corações que foram feridos, as mentes que foram, meu Pai querido, alvejadas de alguma maneira. Pedimos a intervenção do Senhor, pedindo, Pai Santo, que a tua vontade